Eu sou Gerliezer Paulo da Silva, um cara que veio do interior, né? Nasci no interior de Goiás, lá na cidade de Campinaçu. Vim aqui para Goiânia ainda menino. Aí aqui, hoje eu tô com 40 anos, praticamente todos eles passados aqui em Goiânia. E me aproximei do jornalismo assim, vamos dizer assim, quase de uma maneira inesperada. Porque sempre fui torcedor, sempre gostei de acompanhar o futebol de um modo geral assim. E aí eu fui, quando surgiu a internet, aquele boom da internet ali no final dos anos 90, em 99 eu comecei com um site ao lado de alguns amigos meus. Amigos de fora, assim, amigos de Fortaleza, do Nordeste especialmente. A gente tinha um site assim que era um site bem bairrista, assim, a gente tratava o futebol fora do eixo ali, fora de Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os estados mais expoentes, assim, né? A gente tratava o futebol ali e ali eu fui pegando aptidão, assim, pela coisa de colocar as notícias na internet. Eu lembro que em 99 nós conseguimos fazer, neste site, nós somos o segundo site do país a fazer minuto a minuto. O pessoal nem sonhava com isso, ainda a gente fazia minuto a minuto, mas era assim, a cada atualização você tinha que enviar o arquivo. Você atualizava a página e enviava o arquivo, atualizava a página e enviava o arquivo, era um sofrimento danado. Depois nós fizemos um programa, um sisteminha, e esse sistema, eu acho que foi o primeiro sistema de minuto a minuto que teve no país, foi nesse site nosso. Hoje praticamente todos os sites que cobrem esporte, né, fazem minuto a minuto, mas foi assim que eu me aproximei do jornalismo, e aí depois de algum tempo eu já estava até trabalhando já na área, aí eu fui e optei por entrar na faculdade e buscar uma formação mais teórica, vamos dizer assim, para essa prática que eu já tinha. Se eu for contar desde esse primeiro site, que foi em 99, já seriam 19 anos, né? Mas quando eu comecei mais, vamos dizer assim, profissionalmente mesmo, foi em 2005. Então de 2005 para cá, eu tenho aí 13 anos que eu estou militando, vamos dizer assim, de maneira profissional. Nossa, cara, eu fiz muita coisa assim legal. Teve um projeto que eu fiz mais o Vitor, chama Esporte Goiano, o site ainda está no ar até hoje, mas assim, é um site que cobre todos os esportes de Goiás, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei muito. Mas assim, aquela cereja do bolo, aquela coisa que mais me encanta é o futebol de Goiás. Quando eu trabalhei com o futebol de Goiás, gravando programas e também o site, né? Que é um projeto dedicado à história do futebol goiano, um projeto que eu ainda trabalho nele, não tão assiduamente como foi no passado, mas ainda trabalho nele, mas foi um trabalho que eu gostei muito, assim, porque eu entrevistei grandes ídolos do meu pai, grandes jogadores que eu sempre ouvi falar, né, por exemplo, nesse programa eu entrevistei o Guilherme do Vila, Lincoln do Goiás, o Pedro Bala do Atlético, e assim, mais de 100 personagens para esse programa. E também as pesquisas nos jornais, enfim, nos vários recortes sobre esporte, sobre a história do futebol goiano. Então, assim, esse foi um projeto que eu sempre vou ter muito carinho por ele. Não, meu pai é um carreiro, né? Aliás, a família dele toda é de carreiro, o pai dele era carreiro, o irmão dele é carreiro. E ele foi mais uma daquelas pessoas que no êxodo rural veio para a cidade. Ele morava em Campinaçu, quando ele casou, assim que eu nasci, com 40 dias ele já estava aqui em Goiânia com a minha mãe, aqui sempre foi operário, trabalhou como operário, mas ele sempre gostou muito de futebol, me lembro assim, foi com ele que eu me aproximei das tabelas, eu lembro que ele gostava assim, tinha aquelas, no Campeonato Goiano não existia as tabelas, aí meu pai comprava um caderno e ficava escrevendo. Aí eu tinha ali uns 9 anos, eu acho que eu já sabia ler, sabia escrever, e foi quando eu comecei a assumir essas tabelas dele, sabe? Aí ele foi passando para mim, não, faz, você mantém atualizado, tudo. Aí eu ficava ouvindo os programas esportivos e atualizando a tabela dele, assim, os jogos, os resultados, a classificação do campeonato. A gente tinha tudo isso nos cadernos, porque primeiro a gente não tinha essa facilidade para comprar jornais, não a facilidade, não tinha as condições financeiras para comprar jornais, para comprar a revista Placar, que era uma revista muito na época, né? Só que neste momento, assim, aí a gente fazia isso tudo manual. E aí o meu pai veio aqui para Goiânia em 74, primeira vez que ele veio em Goiânia. Ele veio para fazer, inclusive, ele estava num tratamento de úlcera. Aí ele veio e tinha um primo meu, sobrinho dele, que tocava uma lanchonete, uma pequena lanchonete ali bem do lado do Estádio Olímpico. Aí meu pai veio e nesse dia estava jogando Goiás e Ceará pelo Campeonato Brasileiro de 74.
Aí esse primo meu chamou meu pai para ir ver o jogo, aí meu pai foi, viu o jogo pela primeira vez que foi a um jogo profissional, assim, foi nesse jogo Goiás e Ceará. E aí ele pegou, gostou muito do Goiás naquela situação, o Goiás inclusive ganhou esse jogo do Ceará. Então aquele pessoal ali, daquele time da década de 70, que todo mundo fala que jogou no Goiás por praticamente 10 anos, foi o pessoal que ele cultivou, né, todo esse carinho. Lincoln, Matinha, Tuíra, Lucinho, goleiro Amauri, Triel, Macalé, Alexandre. Então todos esses caras assim, o Paguete, o Rinaldo, aí a maioria deles depois eu fui entrevistar. Então assim, para mim eram entrevistas muito especiais. Mas uma coisa que eu gostei muito dessa questão do projeto também, porque além de entrevistar esses caras que eram ídolos do meu pai, eu sempre imaginava que as pessoas que eu estava entrevistando também eram ídolos de outras pessoas, mesmo que eu não tenha acompanhado elas jogando, mas já tinha acompanhado de ouvir falar, tinha acompanhado das pesquisas. Então, por exemplo, entrevistei o Luiz Dário, entrevistei o Roberto Oliveira, entrevistei o Guilherme, entrevistei o Pedro Bala, entrevistei, assim, inúmeros, o Lindomar, o Valdeir, o Idemar, Luvanor, assim, vários e vários craques do futebol goiano, Chico Frazão, né? Então, assim, muitos e muitos jogadores que fizeram história aqui em vários clubes. Eu sempre tentava pôr isso na cabeça. Este cara é ídolo de alguém, nem que seja assim da família dele, mas alguns amigos. Mas ele é ídolo de alguém. E aí isso foi criando, assim, vamos dizer assim, um histórico, né? Porque essas entrevistas, todas elas hoje são públicas. Qualquer pessoa pode ir lá e acompanhar essas entrevistas aí de 50 minutos, algumas até maiores do que isso. E isso eu acho que vai ficar aí como um legado meu e dos meus parceiros, né? Rafael Bessa, o Vinícius Tondolo e o João Paulo de Medeiros, que a gente vai deixar aí para as próximas gerações. Olha assim, a grande equipe do rádio esportivo ali no final dos anos 80, início dos anos 90, era a Rádio Brasil Central, né? Tinha um scratch de ouro, inclusive era comandado pelo Evandro Gomes, que hoje trabalha com a gente aqui na Rádio Sagres 730, mas aí já tinha o Edson Rodrigues, tinha Cunha Filho, tinha Ledes Gonçalves, Antônio Porto tinha voltado do Rio de Janeiro para cá, Levi de Assis, José Carlos Lopes começando. Então, assim, era um pessoal... O rádio vivia um momento áureo, né? Naquela época ali, o rádio era um encanto, assim. E eu me lembro, assim, que eu acompanhava assiduamente todos os programas. Na hora do almoço, à tarde, acompanhava os jogos. Então, assim, eu aprendi a gostar de futebol ouvindo rádio, basicamente. Aí, depois disso, hoje, assim, eu trabalho num lugar que eu admirei antes de trabalhar, eu acho isso bacana, né? Hoje eu converso, hoje eu participo de debates com pessoas que eu ouvi, de pessoas que eu era fãs delas, de pessoas que eu tinha, assim, muitas, assim, eu nunca nem tinha visto, fui ver depois que começou a criar esses programas esportivos, mas algumas pessoas que eu fiquei ouvindo por anos sem nem saber como que elas eram fisionomicamente falando. Mas hoje eu tenho a satisfação, já tive a satisfação de trabalhar com muitas delas e isso é algo muito bacana. Ah, sim, eu inclusive já prometi para ele que quando a gente voltar com o programa, eu quero levar ele em alguma, sabe? Especialmente de uma desses que ele conhece a pessoa, para ele acompanhar de perto, para ele ver como que é. Mas ele gostava muito dos programas, assim, ele sempre acompanhava, depois às vezes ele ficava comentando, eu lembro daquele jogo que o fulano de tal disse, ou daquele jogo que o ciclano falou, eu tava lá naquele dia, tal. Ele sempre, às vezes, assim, ele se pega naqueles momentos de saudosismo, né? Aí muitas vezes ele manda pra mim assim, eu gostava de ir em todos os clássicos, porque ele sempre foi torcedor do Goiás, né? Por exemplo, naquela época a gente ia em qualquer jogo bom. Por exemplo, hoje tem Vila e Atlético no Serra Dourada. Eu ia. E o público era quase sempre o mesmo dos jogos, independente se o jogo era Vila e Goiás, Atlético e Vila, Atlético e Goiânia. O público era mais ou menos o mesmo, que era o público que gostava de futebol. Lógico que tinha aqueles que tinham sua preferência por esse time ou por aquele, mas ele sempre gosta de citar isso, assim, que ele foi em inúmeros jogos que o Goiás não estava jogando, por exemplo. Olha, assim, hoje o futebol ganhou toda essa tecnologia, né? Meus meninos ainda são muito pequenos, eu tenho uma menina de 4 anos e outro de 2, mas eu acho que daqui a pouco eles vão começar a se aproximar também, se aproximar do futebol. O que eu penso muito assim, hoje eu gosto muito de focar nessa parte da pesquisa, né? Eu trabalho muito com a pesquisa do futebol goiano, esse grupo nosso, Futebol de Goiás, nós já resgatamos inúmeros campeonatos que nem mesmo os clubes
têm arquivado que eles ganharam eles um dia ou que participaram deles um dia. Então, eu acho que isso aí vai ser um legado nosso. E algo que eu gostaria de deixar, que eu ainda não consegui concluir, mas eu gostaria em algum tempo começar a escrever alguns livros sobre a história do futebol goiano. Tem vários títulos que eu já imagino, mas eu quero concluir o grosso dessa pesquisa primeiro. Quando conseguir concluir essa parte mais grossa mesmo, de todos os resultados, das fichas técnicas, aí eu gostaria assim de lançar alguns livros, mas sempre com a temática histórica. Minha predileção é essa área. A primeira Copa do Mundo que eu me lembro assim, mas vagamente, mais assim de vultos, vamos dizer assim, é a Copa de 86. Porque inclusive eu me lembro que o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu assisti assim foi um jogo Paraguai e México, ficou 1-1. Era na TV preta e branca, daquelas Colorado. Me lembro que meu pai tinha que colocar uns cobertores na janela, porque senão ficava claro demais e era muito ruim para assistir. Aí sempre no momento da gente assistir esses jogos, a gente ia, colocava um cobertor, eram 2 janelas na sala, aí colocava um cobertor em cada um, escurecia a sala e aí dava para você ver bem. Ruim só era quando eram 2 times escuros ou 2 times claros, por exemplo, né? Às vezes você pegava igual um jogo do Campeonato Brasileiro, que eu lembro que era um dos jogos terríveis de assistir, Internacional e Palmeiras. Era muito ruim, porque os 2 times eram escuros, usavam calções brancos, meiões escuros. Então, na TV preto e branco, para você diferenciar quem era muito difícil. Mas agora, de Copa do Mundo, eu me lembro muito desse jogo México e Paraguai, 1-1, pela Copa de 86. Aí depois eu me lembro também de quando o Brasil perdeu para a França, em 86 também. Assim, foi meu primeiro contato, assim, que eu via todo mundo em volta, muito triste, muito sentido, mas eu ainda não tinha toda a conotação, né, todo o entendimento do que era aquilo, por que estava daquele jeito. Mas depois, conforme eu fui compreendendo a Copa do Mundo, a distância entre uma e a outra, a paixão do brasileiro pelo futebol, eu fui compreendendo aquilo. Mas eu me lembro assim, muito bem daquele dia que o Brasil perdeu para a França, nos pênaltis, né, no tempo normal empatou por 1-1. E eu me lembro quando o Zico errou o pênalti, que havia uma grande expectativa, o Zico nunca tinha errado um pênalti, errou justamente naquele dia contra a França e o Brasil acabou eliminado depois. E eu me lembro que eu criei uma antipatia pela França, né, acabou que até hoje parece que eu ainda fico nutrindo isso, né. A França também depois já ganhou a Copa do Mundo Brasil, né, em 98, depois em 2002 eliminou, 2006, né, eliminou o Brasil novamente nas quartas de final, mas assim, eu acabei criando essa antipatia pela França. Não, eu gosto muito do evento Copa do Mundo, sabe? Eu acho um evento muito interessante. Na época de Copa do Mundo, se eu pudesse, eu ficava de férias, sabe? Só para assistir a Copa do Mundo mesmo, para poder assistir ela a qualquer hora que eu quisesse. Nunca tive esse privilégio. Mas agora eu vou acompanhar de mais perto, né? Até porque eu vou estar trabalhando em alguns jogos da Copa do Mundo aqui pela Rádio Sagres. Então, eu acho que ele é um envolvimento natural, porque o mundo gosta de futebol. O futebol se tornou muito comercial, o futebol se tornou muito profissional, mas o mundo todo gosta de futebol. E talvez um momento menos comercial em campo é justamente na Copa do Mundo, né? Porque ali cada um joga pela sua bandeira, joga pelo seu país. E este sempre é um momento de muito patriotismo, não só no Brasil. Esse patriotismo também se repete em outros países, especialmente naqueles países em que o futebol é algo tradicional, em que o futebol é algo muito popular, como é aqui no nosso país. Olha, é uma sensação muito boa, sabe? Eu tenho como uma sensação muito boa, porque assim, eu precisei lutar muito para chegar, né? Vamos dizer, para sentar nessa cadeira ao lado destes 2 caras. Porque eles têm uma grande história, eles construíram uma grande história, né? Os nomes deles sempre serão lembrados ao longo da crônica esportiva goiana. Daqui 20 anos, 30 anos, vai se falar ainda nesses 2 profissionais, no Evandro Gomes e no José Carlos Lopes. Então, para mim, assim, eu tenho como uma grande satisfação em assim, participar de debates com eles. Eu acho que isso representa uma evolução minha própria, né? Eu saí ali de ouvinte, passei por inúmeros degraus, para hoje estar numa condição de debatedor ou de participar de um programa com eles. Assim, cara, eu carrego uma coisa comigo
assim, para muitas famílias isso pode não ser muito comum, né? Mas, por exemplo, da família da minha mãe, eu fui o primeiro cara a formar, né? Então, assim, a gente tem uma história muito sofrida. Minha avó sempre viveu na roça, criou 10 filhos sozinha, né? Então, assim, é algo muito... Foi muito penoso, né? Então, assim, eu tento valorizar por todos eles, né? Porque se eu cheguei um dia a me formar, por exemplo, que hoje para muitas pessoas é algo comum, é algo corriqueiro, alguns largam a faculdade, tudo. Para mim sempre foi muito difícil. Primeiro, assim, eu não estudei para formar naquela época que eu estudava. Ninguém, entre os meus amigos, eu lembro assim, quando nós terminamos a nossa turma, quando nós concluímos o segundo grau, apenas 2 alunos foram prestar vestibular. Os outros já trabalhavam, foram seguir suas vidas, seus casamentos, foram trabalhar aonde já trabalhavam mesmo, simplesmente largaram os estudos, né? E eu acabei voltando depois, formando. Então, assim, chegar aqui, formar, trabalhar com a coisa que eu gosto, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque eu acho que quando você trabalha com algo que você gosta, isso diminui muito a sua carga, porque hoje quase todo mundo trabalha muito, são longas cargas horárias, todo mundo precisa disso. Mas quando você trabalha com a coisa que você gosta, com algo que você aprecia, é algo que vamos dizer assim, ameniza o peso deste fardo. Só que para mim, assim, eu trabalhei hoje assim, em algo que eu sempre admirei, né? Que eu sempre admirei o rádio. Hoje, quando eu falo, assim, eu acho muito interessante, porque muitas vezes eu me via do outro lado, eu me lembro de algo assim que por exemplo, às vezes eu me recordo que eu costumava ter uma memória muito boa. Hoje talvez já não seja mais tão boa quanto já foi. Mas eu me recordar, por exemplo, se você perguntasse para mim, quanto foi, sei lá, o jogo Vila Nova e Joinville pela Série B de 92, eu ia te falar e tudo. E às vezes eu via os caras do rádio errando, sabe? Eu assim, nossa, gente, mas até eles erram, né? Assim, era algo estranho, assim. Então, por isso que eu sempre tentei me formar, né, nessa linha, né? Eu gosto de ter essa linha uma linha mais estudiosa, uma linha mais embasada, assim, com muitas certezas e pouco achismo. Mas em relação à carreira, assim, dá, assim, um orgulho muito grande, porque, assim, para nós não foi fácil, né? E eu me sinto representante da minha família neste quesito, né? Nesta minha empreitada. Olha, cara, quando eu formei, eu me lembro que quando eu comecei a faculdade, aí minha mãe chegou em mim e falou assim, olha, começa, mas começa para terminar. Sabe? E era muito complicado, porque eu trabalhava em 2 períodos. Trabalhava aqui em Goiânia, trabalhava lá em Goianira à tarde e depois de Goianira ainda vinha e ia para a faculdade. Eu me lembro quando eu acordava, assim, sem contar nada que eu fosse andar no serviço, eu tinha mais de 100 quilômetros para eu andar por dia. Porque eu vinha para o serviço cedo, voltava, ia para Goianira, voltava, ia para a faculdade, voltava. Então, eu, assim, precisei, né, ter uma perseverança muito grande para concluir. Mas quando terminou, assim, para nós todos, para mim, para minha mãe, para meus pais, para meus irmãos, foi uma alegria muito grande, né? Porque o caminho foi muito duro, né? Eu me lembro de um amigo meu também, inclusive me ajudou muito a entrar, ele é jornalista também, o Helder Dias, porque eu fiz uma faculdade particular, né, na Araguaia. E eu fui, antes de entrar, falando com ele do temor de entrar, depois não dar conta, talvez, de concluir, né? O principal problema era financeiro, né? Ele falou assim, não, se preocupe em entrar. Depois, se você estiver lá dentro, aí você se preocupa em sair. Mas, felizmente, eu entrei e saí. Talvez, assim, essa Copa do Mundo chega com muitos favoritos, né? Muitas equipes favoritas, por exemplo, a Alemanha é uma favorita, o Brasil é outro, a Bélgica é uma esperança eterna, a França vive um grande momento. Mas, assim, seria muito fácil apontar uma dessas quatro seleções para conquistar o título. Mas eu acho que essa Copa do Mundo ela pode ter muito aquela cara de zebra, sabe? Porque o futebol mundial ele vive por isso, né? Por exemplo, a Liga dos Campeões outro dia pregando peças, né, em times que já estavam praticamente classificados, que o mundo dava como classificados, e eles acabaram sendo eliminados, como o Barcelona foi eliminado pela Roma, o Real Madrid quase foi eliminado pela Juventus. Então, assim, eu não me surpreenderia nessa Copa do Mundo se uma seleção não cotada conquistasse esse Mundial. Eu acho que o momento conspira para isso. Agora, é muito difícil apontar quem seria essa seleção,
porque se eu apontasse, eu já estaria colocando ela no hall dos favoritos. Assim, eu acho que quase todo mundo que mexe com crônica esportiva, ele gosta de futebol ou de outro esporte, mas principalmente do futebol. Então a pessoa ela já se aproxima desta linha do jornalismo justamente por gostar. É igual quem se aproxima do jornalismo político, normalmente é porque quem gosta da política, tem alguma afinidade política, alguma ideologia política. Com o esporte é a mesma coisa. Só que com o tempo você vai habituando, você vai aprendendo a separar o que é trabalho e o que é as suas preferências pessoais. E eu acho que quase todo mundo vive em algum momento esse dilema, mas eu acho que isso é algo que te enriquece, porque ele vai te dando uma noção, vai te aprendendo a conviver com a dificuldade. Talvez uma das primeiras dificuldades que o jornalista esportivo assume, que ele tem que enfrentar, é justamente essa de ter que saber lidar com a paixão que ele tem, como lidar com aquilo, como, vamos dizer assim, não puxar para o time dele ou para a seleção dele e contra o adversário. Eu acho que esse é o primeiro desafio. A partir do momento que você supera esse desafio, e esse é um desafio complicado, que é um desafio do coração, a partir do momento que você supera este desafio, os outros parece que vão se tornando até mais fáceis. Bom, eu sou o Wendel Pasquetto, estou aqui na Sagres tem pouco tempo, né? Já trabalhei há muito tempo em rádio, já estou um tempinho em televisão, sempre na área esportiva, sempre trabalhando com o futebol, especialmente o futebol goiano, já com coberturas de seleção brasileira, em Copa América, eliminatórias e Copa do Mundo, né? Um pouco distante, mas sempre participando de coberturas de Copa do Mundo, desde 2006. Cara, eu tenho bem vivo na minha memória a Copa do Mundo desde 1986. Assim, eu tinha 6 anos, mas eu me lembro muito bem, em 86 no México, eu morava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e ainda tinha aquele costume do pessoal pintar as ruas, né? Pintar o asfalto. Eu me lembro que aquele chapéu mexicano tomou conta das ruas do bairro onde eu morava e me lembro muito bem, mas muito bem do jogo contra a França. Eu morava num condomínio e aí todo mundo desceu para a área comum do condomínio, pipoca, churrasco, bebidas e colchão para o povo assistir o jogo deitado. E aí quando o Zico erra o pênalti no tempo normal e depois vai para as cobranças de pênaltis e o Brasil é eliminado. Eu tenho isso muito vivo na minha memória, assim, em 86. 90, né, me lembro perfeitamente eu assistindo os jogos em casa, aí já morava em Goiânia já, e o Brasil sendo eliminado. Eu lembro, assim, que eu assisti muitos jogos na época, né, porque eu só estudava. 98... também me lembro bem, já tinha voltado para Rio Preto, né? Assisti os jogos na casa de amigos, né? Já fazia faculdade na época. E sempre assisti os jogos em 98 acompanhado, assim, de amigos. Tinha uma família lá, muito amiga da minha família, um rapaz, o Alan, muito amigo meu, a gente sempre assistiu os jogos juntos, em 98. E justamente na final, que foi num domingo, assim, mais de tardezinha, eu assisti sozinho em casa. E acho que deu azar, né? Porque todos os outros jogos eu assisti com amigos e aí a final eu assisti sozinho, me lembro, eu tava no quarto assistindo, não sei porquê, mas eu lembro que eu tava sozinho e não teve jogo, né? Não teve jogo, foi aquilo que todo mundo sabe. Agora, de 2002, eu tava terminando, eu já tinha terminado a faculdade e eu trabalhava em um jornal lá em São José do Rio Preto. E como os jogos eram de madrugada e eu só trabalhava à tarde, eu aproveitei muito. Mas aí eu aproveitei de aproveitar mesmo a Copa do Mundo. Assistindo e farreando com o pessoal na rua. A melhor lembrança que eu tenho não é nem da final contra a Alemanha. É das quartas de final contra a Inglaterra, que foi um jogo bem no meio da madrugada. E aí nós fomos para uma boate.
A boate estava lotada, lotada de gente. E tocou música até na hora de começar o jogo. Na hora do jogo parou a música e tinha gente em pé, gente sentada e o povo assistindo. E aí me lembra 1-0, gol do Owen, né? Aí 1-1, aquela comemoração no 2-1. Aí o povo enlouqueceu dentro da boate. Acabando o jogo 2-1, já botaram música de novo e o negócio amanheceu. Então, assim, são essas lembranças que eu tenho sem antes estar trabalhando, né? Em 2006 eu já trabalhava em rádio aqui em Goiânia. Estava, acho que, na Rádio Brasil Central. E a gente não tinha direitos, transmitia em cadeia, mas aqui em Goiânia a gente fazia um trabalho junto à população, né? Antes do jogo, depois dos jogos, no intervalo, de ouvir o povo nas ruas, um trabalho jornalístico, né? De pegar o movimento nas ruas, de repente tinha alguma ocorrência. Aliás, fiz isso também em 2010. Em 2010 também pela Rádio Brasil Central. Transmitindo em cadeia, a gente fazendo um trabalho mais jornalístico aqui em Goiânia. Em 2014 eu assisti trabalhando muito na TV. Trabalhando muito porque a gente recebia material e tinha que editar material para colocar no ar. E aí foi trabalhando muito. Foi assistindo e trabalhando sem aproveitar demais a Copa do Mundo. Mas eu estou muito ansioso. Primeiro pelo projeto aqui, no meu outro serviço também. Eu estou preparado, assim, psicologicamente. Inclusive já até avisei o pessoal lá em casa. Durante junho e julho vocês me esqueçam. Porque eu vou estar 100% Copa do Mundo. Na rádio, na TV, aqui especialmente, porque estaremos lá com muitos profissionais. Então, assim, eu estou preparado e consciente que vai ser pauleira, mas estou ansioso porque tenho certeza que vai ser algo gratificante. Bom, me formei no final de 2001, mas trabalho na área desde 99, né? Em São José do Rio Preto, trabalhei em rádios e em um jornal. Vim para Goiânia em novembro de 2002. Desde então, nunca mais parei de trabalhar, assim. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Trabalhei na Rádio Brasil Central, fui e voltei. Trabalhei na Rádio Companhia. Trabalhei na Rádio Jornal, que depois virou Rádio Bandeirantes. E fiquei no jornalismo esportivo de 2002 até 2013 em rádio. Depois parei com o jornalismo esportivo em rádio, passei a fazer jornalismo com uma equipe. Primeiro trabalhamos na Rádio Luz da Vida, depois na Rádio 107. Mas desde 2010 eu também faço jornalismo esportivo pela PUC TV, né? E surgiu a oportunidade de me juntar ao pessoal aqui na Sagres 730, desde o dia 1º de abril. Olha, e tô aqui agora voltando ao jornalismo esportivo em rádio, conciliando com o meu trabalho na TV também. Cobri bastante, eliminatórias para a Copa de 2006 e para a Copa de 2010. Eu tenho a lembrança de ter visto Messi 2 vezes ao vivo e ele não ter jogado absolutamente nada. Primeiro foi para a eliminatória de 2006, naquele jogo que o Ronaldo fez 3 gols de pênalti no Mineirão. Naquele dia o Messi jogou e não viu a cor da bola. Depois para a Copa de 2010, também no Mineirão, foi 0-0. E o Messi naquele dia não jogou nada. Aliás, naquele dia ninguém jogou nada. Os 2 jogos, coincidentemente, no Mineirão. A minha primeira cobertura internacional foi fazendo eliminatória para a Copa de 2010. Foi no Peru, em Lima, Brasil e Peru, o jogo terminou 1-1. Acho que o Brasil marcou com o Kaká, se eu não estiver enganado, e o Farfán empatou para o Peru. Depois fiz outros jogos fora do Brasil também, por eliminatórias. Aqui no Brasil fiz muitos. Me lembro do Cabanhas arrebentando com o Brasil no estádio Defensores del Chaco. Eu estava lá, acho que foi 2-0 para o Paraguai, ou 2-1. O técnico era o Dunga, para a Copa de 2010. O técnico era o Dunga e o Cabanhas aquele dia fez 1 ou 2 gols, não lembro assim. Mas foi uma festa e o povo do Paraguai não acreditava naquele dia.
no jogo lá em Assunção. Eles fizeram uma festa, pra gente sair do estádio foi demorado, foi muito demorado. Então, assim, são as recordações que eu tenho. Dos jogos aqui no Brasil foram muitos, né? Tem esses 2 no Mineirão, fiz jogo no Morumbi, jogo em Maceió, jogo aqui em Goiânia, por eliminatórios, Brasil e Peru também, para a Copa de 2006. O Brasil ganhou 1-0, né? Gol do Kaká. Foram muitas coberturas, amistosos e sempre trabalhos muito gratificantes, assim, exaustivos, porque cobertura de seleção brasileira, você acha que você fica só por conta de ir nas coletivas e tá tudo certo, mas não. Você tem que buscar outras coisas, tá o tempo todo mexendo e procurando e apurando. Então é bem desgastante, assim. Eu tive uma experiência na Copa do Mundo, na Copa América de 2011 na Argentina. Eu fiquei lá 40 dias, desde antes da Copa América até um dia depois da eliminação do Brasil nas, acho que foi oitavas ou quartas de final, não lembro. Acho que já são quartas, né? Porque são menos times. Quando o Brasil perdeu para o Paraguai lá, o técnico era o Mano Menezes. Então a gente ficou em Campana, onde a seleção treinava, e foi muito exaustivo, porque você ficava o dia inteiro gravando boletins e escrevendo quando necessário. Você começava às 8 da manhã e até às 11 da noite. Em dias de jogos, então, era pior. Por exemplo, a gente estava em Campana, que fica na Grande Buenos Aires, e o Brasil jogou em Córdoba. Cerca de 800 quilômetros. Foi um jogo contra o Equador ou contra a Colômbia, eu não lembro. Um jogo que o Brasil ganhou, o Neymar fez gol, o Pato também. E aí, um vulcão entrou em erupção lá na Argentina. Então, fecharam todos os aeroportos, cancelaram muitos voos. E aí nós fomos de carro. No dia do jogo, o jogo era à noite, nós saímos cedo. Estava comigo, inclusive, o Wellington Campos. Aliás, eu estava com ele, nosso correspondente no Rio de Janeiro, ele dirigindo 800 quilômetros. E aí nós rasgamos a Argentina inteira até Córdoba para fazer o jogo da seleção brasileira à noite. E me lembro que acabou o jogo de madrugada, a gente já voltou. A gente já voltou porque no outro dia tinha treino da seleção também. E aí já era a preparação para a fase eliminatória, né? Pro mata, ou só mata, né? Para as quartas de final, quando o Brasil perdeu. Então foi pauleira. Foi pauleira, mas foi gratificante, foi bacana. Cara, eu chorei demais quando eu fui, porque ela tinha só 6 meses e ela estava aprendendo a engatinhar. E aí eu fui meio de supetão, porque eu não estava meio preparado para ir. E aí me avisaram e na hora eu fiquei muito, assim, achei bom pra caramba e tal. E aí foi passando os dias, foi chegando o dia de ir. Eu era 3 anos, tinha 3 anos de casado, mas minha filha, Cecília, tinha só 6 meses. Cara, foi chegando o dia a dia, assim, foi me dando um aperto. Eu falei, não é possível. E ela aprendendo a engatinhar. E tava perto do aniversário dela, porque o aniversário dela é em julho. Então ela não tinha 6 meses, ela ia fazer 1 aninho. Ela ia fazer 1 aninho. E aí no dia a dia, eu lembro que eu embarquei num domingo, fui de carro até Brasília para pegar o voo lá. Rapaz, mas eu chorei assim copiosamente. Acho que foi a última vez que eu chorei demais. Foi quando eu fui para a Copa América, em 2011, porque eu fiquei 40 dias praticamente quase sem ver a Cecília, minha esposa Juliana. Mas assim, pelo fato de estar perto do aniversário dela, eu acho que me deixou mais sensível, entendeu? Tanto é que esperaram eu voltar uns 2 dias depois, sabe? E aí depois que fizeram, no outro fim de semana, o aniversário dela. Eu conversava em casa pelo MSN. Já devia ter, é que eu sou meio atrasado com essa questão de redes sociais. Mas eu lembro, assim, foi um momento que me marcou. E aí eu fiquei assim, tão emocionado de poder ir fazer essa cobertura, e depois eu fiquei tão com o coração apertado de ir, que eu me lembro que eu cheguei em Brasília e o meu passaporte estava vencido. O meu passaporte estava vencido. Na hora que eu fui fazer o check-in, meu passaporte tinha vencido. E eu, meu Deus, o que eu faço? Aí o rapaz da companhia aérea disse o seguinte, não, você embarca com o seu RG.
É Mercosul. Falei, ok. Tirei meu RG estava muito velho. Meu RG era de quando eu tinha 12 anos. Ele estava desgastado, ele estava aberto. Aí o rapaz falou, olha, eu posso te embarcar aqui com esse RG sim, mas você não vai passar na imigração lá em Buenos Aires. Não vai. Falei, o que que eu faço? Era um domingo. Ele falou, tem uma loja aqui no aeroporto, eles plastificam o documento. Vai lá, pede pro rapaz dar uma plastificada, tira esse plástico velho com cuidado para não rasgar. Tenta dar uma plastificada porque não tem condição. Eu te embarco, mas eu não te garanto a sua passagem lá. Aí eu fui lá e arrumei. Paguei caríssimo, porque esse negócio em aeroporto em Brasília tudo é caro. Acho que na época o cara cobrou assim uns R$50. Ele deu uma arrumada no meu RG e eu fui muito apreensivo, com medo de não passar. Com muito medo de não passar na imigração. E aí na hora lá, eu apreensivo, aquele tanto de material. Eu ia encontrar lá o Hugo Sérgio, que é nosso narrador aqui também, né, nosso colaborador aqui também, que a gente estava trabalhando junto na outra rádio. E aí na hora o cara olhou e mexeu no SRG e olhou pra mim. Falei, ó, sou periodista, vim pra Copa América e tal. Ele ainda deu mais uma olhada. Aí eles parecem que fazem pra passar medo na gente, né? Mexeu no computador, falou, passa. Foi uma hora que eu respirei mesmo, porque eu não me perdoo até hoje de não ter visto o vencimento do passaporte. Tava vencido já tinha uns 2 anos, porque eu tinha feito ele em 2006 para fazer Libertadores pelo Goiás. Até nem fiz na época, acabei fazendo outras viagens internacionais com ele e nem lembrava do vencimento do passaporte, mas ainda bem que deu tudo certo. Eu gosto de viver esse ambiente quando eu estou nele. Ali você convive com pessoas de diferentes estados, numa cobertura maior como Copa do Mundo, de diferentes países, né? Você faz amizades, você troca ideias, troca informações, e é grandioso porque o futebol é grandioso, porque a seleção brasileira é grandiosa, né? Tirando a parte do luxo da CBF, porque eles são assim, não tem jeito. Mas você pega a seleção brasileira é grandiosa. Eu vou voltar ao jogo lá no Paraguai, quando eles ganharam do Brasil nas eliminatórias. A festa que o pessoal paraguai fez, entendeu? Então, aqui a gente às vezes menospreza. Mas se você vai em outra parte do mundo, você vê a grandiosidade da seleção brasileira. E é assim, embora tenha as pessoas que achem que o brasileiro deva ter outra prioridade, que o país tenha outra prioridade e tem outras prioridades, mas a seleção brasileira é isso, é a seleção brasileira. E não é agora, ela é isso desde 1950, quando ela decidiu a primeira Copa do Mundo. Por causa do Pelé, nós estamos falando de uma figura mundialmente conhecida. Por causa do Romário, por causa do Ronaldo, entendeu? Que são figuras mundialmente conhecidas. A seleção brasileira é isso. Não adianta a gente querer conviver, sério, conviver, a gente que gosta de futebol, sem a seleção brasileira. Quem não gosta, não gosta. Agora, quem gosta, tem que aprender a conviver com a seleção brasileira, com a camisa amarela. E em época de Copa do Mundo, todo mundo fica alucinado. E eu sou um desses. Eu me lembro que a gente estava num hotel, o técnico era o 2006, Parreira, porque eu lembro do Zagallo que estava com ele. A seleção brasileira ficou num hotel em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. E eu cheguei lá na hora do almoço, a seleção já estava lá, ia ter um treino à tarde, ia ter um treino no outro dia para depois a seleção jogar. Estavam todos os jornalistas lá, você com a credencial, você tinha acesso ao hall, né? E coincidentemente o hall do hotel era próximo ao restaurante, então os jogadores passavam e era tudo liberado, tudo liberado. Eu me lembro que eu tinha um gravador de fita cassete. Alguns já tinham gravadores digitais, eu não tinha, eu tinha gravador de fita. E eu fiz muita entrevista, cara. Eu fiz entrevista com o Cafu, eu fiz entrevista com o Zagallo exclusiva, com o Roberto Carlos, com o Ronaldo, com todo mundo.
com todo mundo. Você desenvolvia uma entrevista, entendeu? Você desenvolvia, você pegava e ia no assunto, começava e terminava a entrevista. Era muito gostoso. E foi gratificante demais. Me lembro até que as televisões estavam transmitindo lá. E um fato curioso, porque quando o Cajuru estava na Bandeirantes, foi quando ele foi demitido, lembra? Que ele falou da farra das credenciais, lá no Estádio Mineirão, que o governador de Minas era o Aécio. Foi nesse jogo, em 2006. E eu tava lá acompanhando isso tudo. Até um rapaz pegou num pedestal desses de luz e tomou um choque. Ficou grudado no pedestal lá, caído no hall do hotel, vieram médicos e tudo mais. Foi muito bacana. E eu me lembro da de 2010, também Brasil e Argentina, o Brasil treinou na Cidade do Galo. E aí a imprensa tava restrita a uma sala lá, de repente liberaram a gente para ir para um dos campos de treino do Atlético Mineiro. Tinham lá, assim, 8 mesas, uma em cada canto. O que é isso? Que os jogadores virão, cada um vai sentar em uma mesa e vocês podem fazer entrevista. Assim, não foi tão bom quanto a de 2006, porque você pegava o cara sozinho e ficava ali. Mas aí eles disponibilizaram muitos jogadores. O Adriano era o principal jogador daquele time, 2010. Depois ele nem foi pra Copa, né? Depois ele nem foi pra Copa. Porque ele vinha muito bem com o Flamengo de 2009, então ele tava nessa. E aí sentou numa mesa o Adriano, sentou na outra o Diego, na outra o Robinho e tal. E aí você saía entrevistando. Você saía de um, aí eu já tinha um gravador digital. Você saía de um, pegava 3 perguntas, ia em outro e tal, aí voltava no outro. Depois você montava tudo, sentava à frente do computador e montava tudo. Foi bacana. E nesse dia eu fiz uma entrevista boa com o Dadá Maravilha. Tava lá dentro do Atlético Mineiro, né? E eu me lembro que em 2006... eu fiz uma entrevista bacana com o Leivinha. O Leivinha ainda era comentarista do Sport TV. Ex-meio atacante do Palmeiras, do Atlético de Madrid. Tio do Lucas, né? Do Lucas Leiva. E aí meu pai falava tanto do Leivinha, porque meu pai é palmeirense, falava tão bem do Leivinha, que eu não me contive, assim. Antes de começar a entrevista, falei, Leivinha, meu pai te adora, porque meu pai é palmeirense. Ele fala que... O povo hoje em dia fala que o Jardel é bom de cabeça no Grêmio. Ele fala que você foi muito melhor que o Jardel, mas muito melhor. E aí ele ficou mais leve, né? Foi um papo agradável. Eu pedi entrevista e fiz uma boa entrevista com ele também, falando de seleção brasileira, falando de futebol, de várias coisas. Pela quantidade de trabalho, por estar longe de casa, a de 2011, né? Tinha emissoras lá com 3, 4 profissionais cobrindo apenas a seleção brasileira. Eu me lembro que eu estava sozinho e tinha muito serviço para fazer durante a programação, né? E eu ia fazendo e dei conta. Aí me encontrava com o narrador, o Hugo Sérgio, apenas no dia dos jogos, porque ele ficou só em Buenos Aires e eu ficava rodando com a seleção. E as grandes rádios, outras rádios no Brasil, todas com equipamentos de última geração, operadores para montar, e a gente montava tudo. Chegava 6 horas antes do jogo no estádio, montava os equipamentos, falava aqui no Brasil, às vezes dava certo de começo, às vezes demorava a dar certo. Me lembro que nós colocamos uma tomada numa régua lá no estádio em Córdoba, nós derrubamos a energia inteirinha do estádio. O povo de Rádio Bandeirantes, Rádio Globo, todo mundo ficou louco, pé da vida com a gente. Tiveram que chamar um eletricista argentino lá, ele arrumou tudo, deu tudo certo. Tem uma passagem boa também, tava lá no Defensores del Chaco e estavam lá marcadas todas as rádios, né? Eu trabalhava à época pela Rádio Companhia e tava bem do lado da Rádio Globo. E aí os operadores da Rádio Globo lá do Rio, brigando com os operadores, os técnicos paraguaios para tentar pôr a rádio no ar e tal. E eu tô vendo aquela briga, eu pensei comigo, falei, se eu entrar na briga eu não vou falar. Era no sábado antes, era no treino da seleção, eu não vou falar. Aí eu saí, vi onde estavam lá os técnicos, arranhei um portunhol, falei, olha, tava lá anotado Rádio Aparecida, porque ela é de Aparecida de Goiânia. Falei, olha, eu sou da Rádio Aparecida de Goiânia, vê minha linha pra mim, por favor. Por favor, vê pra mim, porque você arrumando aí, eu já instalo o equipamento lá.
Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, eu vou ver só porque você pediu com educação. Ele olhou para mim em 1 minuto, Thiago. Ele falou, você pode ir lá que sua linha tá pronta. Eu fui lá quietinho, montei meu equipamento, falei no Brasil, era o companheiro André Isaac aqui. A Cecília Barcelos, que trabalha com a gente na Rádio Sagres hoje, tava com a gente lá. E aí eu peguei e falei, ao vivo, estádio Defensores del Chaco, treinamento da seleção brasileira daqui a pouco. Aí eu me lembro do repórter veterano Cláudio Pierrot, da Rádio Globo. Ele olhou e falou assim, a Rádio Aparecida de Goiânia está falando do Paraguai e a Rádio Globo ainda não. Eu só olhei assim e continuei a trabalhar. Pensei comigo, não vou falar nada, porque vai que dá errado, né? Mas depois de muita briga deles lá, de rádios grandes, eles conseguiram falar com o Brasil e cada um fez a sua transmissão. Meu nome é Natália Freitas Marcelino, eu tenho 23 anos e sou jornalista. Eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo em 2013. O meu primeiro estágio foi em agosto de 2015, e aí eu fiz estágio até o final de 2016, quando eu formei, e a partir daí eu comecei a trabalhar como jornalista mesmo. Eu nunca pensei em fazer jornalismo porque eu sempre fui muito tímida, né? Mas no ensino médio eu meio que estava naquela dúvida que todo jovem tem, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. É uma responsabilidade muito grande, você tem que escolher o que você vai ser o resto da vida. Mas eu sempre gostei muito de esportes, eu sempre pratiquei esportes, vôlei, futebol. O que eu queria ser mesmo era esportista, eu queria ser atleta. Mas aí foi que não deu certo, e aí eu nessa dúvida fiquei sem saber o que eu iria fazer na faculdade. Aí um dia meu pai chegou e falou, Natália, você gosta muito de futebol, você comenta aqui comigo, por que você não tenta fazer jornalismo? Eu falei assim, pai, acho que não vai dar certo, eu sou muito tímida, acho que eu não daria conta de ser jornalista. Aí ele falou, né, pra eu fazer jornalismo, e eu aceitei, sim, a sugestão dele, assim, vamos tentar, né? Aí eu fiz jornalismo. Acabei que gostei, mas eu nunca imaginei que eu trabalharia no rádio. Quando eu entrei, eu imaginei que eu faria alguma coisa na TV. Nem que não fosse, assim, na câmera mesmo, de aparecer, talvez produção, mas eu queria mesmo era trabalhar com TV, na época que eu comecei jornalismo. Não, nunca. A primeira que surgiu foi educação física, né? Mas eu sou meio fraca para essas coisas de medicina, de corte, essas coisas. Assim, educação física não vai dar certo. Aí eu pensei também em economia, porque eu sempre gostei de exatas. Mas aí meu pai deu essa sugestão e eu vi, assim, uma tentativa, né? E aí eu fui e fiz jornalismo. Mas antes disso, eu nunca tinha imaginado que eu faria jornalismo. Então, como eu falei, quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era de fazer TV. Rádio era uma das últimas opções. Eu até não gostava da aula de rádio na faculdade. Mas o rádio, essa dinamicidade que tem que ter o rádio é muito factual, não é igual a TV que você marca uma matéria para ela rodar no outro dia. O rádio é agora, então o rádio eu não sei se eu conseguiria fazer outra coisa hoje, né? O rádio me surpreendeu. Eu acho que a coisa que mais me surpreendeu mesmo é o rádio. Eu gosto muito de produção, de descobrir um jogador que está sendo contratado, de fazer essas coisas mesmo do rádio, do factual. Eu acho que o que mais me deixa feliz hoje no jornalismo é esse lance do factual mesmo, de ser agora, na hora, e tá nessa atualização constante, né? Então, eu acho que o que eu mais admiro, o que eu mais gosto no jornalismo hoje é essa factualidade que tem o rádio. Não, a rotina antes da faculdade assim, a gente acha que é muita coisa, mas a vida era muito tranquila, né, antes da faculdade.
Alguns dias estudava assim 2 períodos, mas não era nada ao que se compara à faculdade, e também a partir do momento que eu comecei a estagiar, né? Então, nada se compara. E depois que eu comecei a estagiar e comecei a trabalhar, que eu vi o que é uma rotina de verdade, que a rotina, para quem trabalha no rádio, principalmente, não é nada fácil, é muito trabalhoso. Meu primeiro estágio foi final de 2015. Segundo semestre de 2015 eu comecei a estagiar. E aí eu estagiei até o final de 2016. Comecei no segundo semestre de 2015, agosto de 2015. E encerrei no final de 2016, quando eu formei, né? Eu formei no segundo semestre de 2016. Assim, como eu falei, eu sempre gostei muito de esportes, né? E lá na família, assim, principalmente meu pai também sempre foi muito apaixonado por esportes. Ele me levava no estádio desde pequena, desde bebê mesmo, ele me levava pro estádio. E eu acho que a Copa do Mundo é o ápice, né? Ainda, assim, eu acho que quem não gosta de futebol mesmo, na Copa do Mundo passa a gostar, entendeu? Acompanha os jogos. Então, desde pequena, eu sempre acompanhei, sempre torci. Eu lembro muito dos jogos. Eu lembro mais da Copa de 2002, eu lembro mais da final. E lembro mais da de 2006. Mas de 2002 eu lembro, foi marcante porque os jogos aconteciam naqueles horários meio loucos, né? Por causa do fuso horário lá da Coreia e do Japão. Então eu lembro de ficar acordada muitas vezes, ou de acordar muito cedo para assistir. A final de 2002 eu assisti na casa da minha tia, eu lembro a festa que foi, pintar o rosto de verde, amarelo. Em 2006 eu também tenho a lembrança daquela eliminação do Brasil nas quartas para a França. Acho que foi a primeira vez assim que eu chorei, que eu fiquei triste mesmo com o futebol, foi em 2006, naquela eliminação, daquele gol do Thierry Henry. E como torcedora mesmo, a minha relação com a Copa do Mundo. Agora mesmo que eu vou ter uma relação mais forte com a Copa, podendo trabalhar, né, ajudar na cobertura. Antes dessa Copa foi mesmo como torcedora mesmo. Agora é só trabalho, acabou festa durante a Copa. A festa vai ficar para a família, né? Mas eu tô bem ansiosa, bem preparada para essa cobertura. Muito feliz mesmo de ter essa oportunidade, né? De estar trabalhando numa Copa do Mundo. Eu não vejo problema em dispensar a festa nesse período para estar trabalhando. Eu acho que a nossa festa vai ser a cobertura, né? Eu acho que sim. Pela Sagres ser a única emissora do Centro-Oeste na transmissão é um privilégio. Então a gente tem que fazer festa, mesmo trabalhando, porque muitas pessoas queriam estar no nosso lugar, né? Então a gente está tendo um privilégio mesmo de estar trabalhando durante a Copa. E eu gosto muito desse trabalho, sabe? De produção, Foi como eu comecei na rádio, foi como produção. E eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas nem se ligam do tamanho que é, do esforço que é, do trabalho que é você estar auxiliando a pessoa que está lá, né? Porque muitas vezes é um auxílio mesmo. Você está segurando, às vezes, uma barra de alguém, às vezes dá um problema no equipamento, às vezes conexão, não tem... essa segurança completa, né, de que vai dar tudo certo. Então, quem fica aqui tem esse trabalho mesmo. E eu acho que quem tá lá na rua, quem estiver lá na Rússia, quem tá em loco, fica muito focado lá, né? E a gente que tá aqui atrás vai ficar de olho em tudo, né? Internet, o que acontece. Então, é muito importante mesmo esse trabalho de produção de quem fica aqui no Brasil. Todo mundo acha que o glamour vai ser só quem estiver lá na Rússia, mas não. Quem fica aqui no Brasil também vai trabalhar bastante também. Eu imagino que ele seja muito orgulhoso mesmo, sim. Porque meu pai sempre ouviu a rádio, né? E quando eu comecei a trabalhar na rádio, ele já mesmo ficou muito feliz. Então, eu acho que ele vendo eu numa cobertura de Copa do Mundo, eu imagino que ele vai ficar mais orgulhoso ainda, né? Eu trabalhando numa rádio que ele sempre ouviu e numa Copa do Mundo. Então, eu acho que
além de eu estar muito orgulhosa e muito feliz, acho que ele também vai estar muito feliz. Hoje eu não sei o que eu seria se não fosse jornalista, né? Porque eu falo muitas vezes que eu sou uma atleta frustrada, né? Eu queria ser atleta, não consegui. Então eu tenho que trabalhar com alguma coisa que seja perto do esporte. Então eu acho que ele acertou sim na sugestão.